Olá, estamos começando mais uma edição do programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Nós buscamos levar até você informação sobre os mais variados temas, assuntos de relevância social, jurídica, ambiental, em termos de saúde também, sempre para deixar você, cidadão, cada vez mais bem informado dos seus direitos, dos seus deveres e atuante também na sua comunidade. E você que nos acompanha sabe que a TV Câmara é exibida em parceria com a TCM através da sua grade de programação no canal 23.2 e também através da parceira Telecab no canal 2. O Cidadania chega toda quinta-feira, 7 horas da noite, aqui na tela da TV Câmara Mossoró, mas nós somos reprisados também durante toda a programação. Então, se você quer também assistir às nossas edições anteriores, você pode acessar o nosso canal no YouTube, TV Câmara Mossoró. Através dele, você pode assistir não só ao Cidadania, como também aos outros programas da TV Câmara Mossoró. E hoje nós vamos tratar de um tema bastante importante que cada vez mais tem ganhado espaço, né, Adalto? Isso, Joyce. Primeiramente, assim, como costumo fazer, o nosso programa ele é apresentado semanalmente, em que nós trazemos um convidado aqui para tratar acerca de assuntos jurídicos e que, obviamente, de interesse aqui do nosso telespectador. E hoje nós trouxemos a doutora Olívia Campos e queria tratar exatamente um pouco acerca do assédio moral, que apesar de a gente não ter visto assim falar com grande frequência, mas ele é muito comum, às vezes de forma sutil, dentro do seu ambiente de trabalho. E aí nós vamos traçar um pouco acerca do assédio moral, assédio sexual, o que é o dano moral, se é a mesma coisa do assédio moral, que influência existe em trabalhador, empregado, empregador, empregado. Então, assim, hoje, realmente, o tema a ser tratado vai ser exatamente delineado aqui pela nossa colega Olívia Campos acerca do assunto específico. Pois é, esse tema, por muito tempo, ele foi deixado de lado, né, Adalto? Mas cada vez mais, como eu até já mencionei, ele tem ganhado mais espaço. As pessoas têm comentado, têm conversado sobre esse tema, mas ainda assim surgem muitas dúvidas. E é por isso que nós resolvemos trazer esse tema a debate, para que você que nos assiste saiba exatamente o que significa e, muito importante, saiba identificar quando ele acontece e saiba como agir. Então, no próximo bloco, como a Adalto já falou, nós estaremos aqui com a doutora Olívia Campos para tirar um pouco das nossas dúvidas sobre assédio moral. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Não sai daí que é rapidinho. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o Cidadania. Hoje vamos falar sobre assédio moral. E para conversar conosco sobre esse tema, tirar um pouco das nossas dúvidas, nós convidamos a doutora Olívia Campos, que é advogada com atuação na área trabalhista e também é professora da Faculdade Católica. Doutora Olívia, inicialmente, muito obrigada pela sua presença, né, por se disponibilizar a vir aqui conversar um pouco conosco. Nós já citamos que esse tema, né, é um pouco delicado, porque justamente a gente precisa saber diferenciar até quando às vezes é uma brincadeira e até quando isso já passou dos limites e virou um assédio. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês
E eu espero poder contribuir e esclarecer a todo mundo qualquer dúvida com relação ao tema. E aí, Joyce, doutora Olívia, para iniciar o nosso bate-papo aqui, primeiramente eu gostaria que a senhora assim, conceituasse o que é um assédio moral. Por exemplo, existem alguns tipos também de assédio moral. E o que é esse assédio moral e o assédio sexual? Porque eu sempre vejo as pessoas confundindo, achando que uma coisa é a mesma coisa da outra, os atos são os mesmos. Então eu gostaria que a senhora esclarecesse esses pontos. Pronto. O assédio moral, né, ele estaria configurado naquela conduta, muitas vezes reiterada, aonde o trabalhador ele é exposto a situações constrangedoras, que aquilo vem causando abalo, seja na autoestima, no próprio desempenho das funções, né? Às vezes a gente vê casos que aquilo causa um abalo tão grande que a pessoa, de repente, ela começa a ter dificuldade de estar lá no trabalho, né? Seja sendo tratada de forma depreciativa, ou mesmo a brincadeira, como você falou, né? De achar que aquilo é normal dentro do ambiente de trabalho. E o trabalhador, muitas vezes, para não perder o emprego, né? Ele fica se sujeitando, mas aquilo dentro dele vai causando todo um impacto, né? Na questão da própria autoestima, a própria exclusão. Ele se sente excluído das atividades no trabalho e isso pode sim vir a causar até danos psicológicos nele. Então, o assédio moral, ele vai desde o xingamento propriamente dito, aquela humilhação, né? E às vezes ele vem por condutas que vão excluindo ele das atividades, ele já não se sente parte da equipe, né? E esse abalo pode vir justamente a configurar o assédio moral. Hoje a gente tem o assédio moral, a consequência trabalhista, né, que aí vai vir a ter justamente uma reparação de valores, como ela pode ter também consequências criminais, né? Já há, inclusive, previsto no Código Penal a conduta do assédio moral. E aí, para a gente fazer exatamente essa diferenciação, por exemplo, para o assédio moral, existe alguma diferenciação básica entre o assédio moral e o assédio sexual, especificamente? Porque o moral, que parece que é a nível mais genérico, né, a nível mais comum no âmbito do trabalho, é o que ocorre com mais frequência, que é exatamente essa pressão, muitas vezes, psicológica que o empregado vem a sofrer. E muitas das vezes, um simples isolamento, ou seja, não passar uma simples tarefa para aquela pessoa especificamente, ele pode caracterizar. Mas o sexual, o que seria? Não, o assédio sexual ele já tem um cunho mais específico, ele também tem uma previsão também no Código Penal, além de ter a consequência na seara trabalhista, mas o assédio sexual ele está muito mais voltado para a ideia de uma vantagem dentro do trabalho ou uma punição em troca, né, de favores de cunho sexual, né? Não só o ato em si, mas o próprio sair para um jantar, aquilo quando se torna de forma insistente, né? O convite, ainda que por mensagem. Não é que haja uma proibição de colegas de trabalho, por exemplo, se relacionarem, mas quando aquilo é feito de uma forma insistente, constrangedora, né? Tanto o assédio moral como o assédio sexual, eles têm aquela conduta do constrangimento, você constranger alguém. E aí pode ser por palavras, por gestos, pode ser por mensagem. A gente já viu casos até por e-mail, né? Dentro do próprio e-mail institucional. E é muito delicado, né? E uma diferença bem importante entre o assédio moral e o sexual é a história da hierarquia. O assédio moral, ele tanto acontece de pessoas da mesma hierarquia, pode acontecer assédio moral de hierarquia inferior para superior, né? A gente já pegou casos onde a pessoa, ela ocupava um cargo de chefia, no caso era uma mulher, e aí alguns homens não se sentiam confortáveis em estar recebendo ordens de uma mulher e praticavam assédio com relação a ela, né? Isso aí é assédio moral. O assédio sexual, por sua vez, ele ocorre já da hierarquia superior para inferior. Por quê? Porque é justamente aonde há uma pressão, né? E aí tanto pode ser homem ou mulher, de se sentir, de repente, tolhido de coibir aquela investida, porque pode sofrer uma punição dentro do trabalho, ou mesmo ter uma vantagem. Saia comigo para jantar que eu trato daquela sua promoção. Vou conseguir um cargo melhor, né? Vou, de repente, alguma vantagem.
em decorrência dessa condição. Ambas vão causar transtorno, né, psicológico na pessoa, justamente porque o trabalhador ele vai se sentir inibido de reagir com receio de sofrer alguma punição, de perder o emprego, e aí acaba tolerando a situação, o que não significa que esteja confortável com ela. A doutora Olivia falou sobre 2 pontos bem interessantes, eu queria só destacar aqui. Primeiro, quando a gente pensa em assédio, a gente pensa muito do homem contra a mulher, mas a doutora Olivia bem frisou, né, que pode ser o inverso também. A mulher, né, em alguma posição de chefia ou não, ela pode também cometer contra o homem esse assédio. E outra questão também que ela ressaltou é essa questão do constrangimento, né? Porque a gente sabe que no ambiente de trabalho, que é especificamente o que nós estamos tratando aqui, né, dessas relações no ambiente trabalhista, existem pessoas colegas de trabalho ou chefes, que a gente tem mais afinidade, né? Outras a gente não tem tanta afinidade, mas aí a questão é, até que ponto aquilo é uma brincadeira e até que ponto já virou um assédio, né? Eu sempre brinco, brinco não, falo pro meu filho em relação às brincadeiras, que só é brincadeira quando o amiguinho tá gostando. A partir do momento que o amiguinho não gosta, deixa de ser brincadeira. E aquilo passa a ser chato e ele precisa saber a hora de parar. E aí eu trago então para essa relação trabalhista, né? A gente sabe que a partir do momento que a outra pessoa se constrange e não gosta da brincadeira, ali a gente sabe que acendeu um alerta. E é esse alerta que eu queria lhe perguntar agora, doutora Olivia. Que exemplos de atitudes, que você inclusive já citou algumas, o trabalhador ele pode ficar mais em alerta, observando, para saber se aquilo configura ou não um assédio? Que exemplos você poderia citar? Joyce, são inúmeras situações, até porque quando a gente vai para esse critério do que incomoda, do que constrange, fica muito delicado, até porque, como eu disse anteriormente, na grande maioria das vezes o trabalhador ele não vai querer frear um chefe, diz, não faça essa brincadeira porque eu não gosto, né? Justamente por ele ter receio de sofrer uma retaliação lá. A gente faz um trabalho, às vezes até junto aos próprios gestores, né? Você vai ter um gerente, que normalmente é quem pratica, acha que não está fazendo nada demais e quando de repente aquilo reverberou numa ação trabalhista. A forma como você trata com seu filho é perfeita e é exatamente a forma como se deve ter na questão do ambiente de trabalho. Até dizer assim, agora o ambiente de trabalho vai ficar chato porque a gente não vai poder brincar. Na verdade, o ambiente de trabalho saudável é o melhor que a gente pode esperar. Então, inclusive a obrigação da empresa manter esse ambiente de trabalho saudável. E a partir do momento que você permite determinados tipos de brincadeira, como você falou, pode ter uma brincadeira de adulto com você que para você é extremamente confortável. Mas de repente isso dá abertura para quem? Para que uma outra pessoa brinque da mesma forma, né? E aí já não lhe deixe tão confortável. E o que se recomenda é que realmente no ambiente de trabalho, no local de trabalho, determinados apelidos pejorativos, né, determinadas brincadeiras mais invasivas, elas sejam realmente evitadas. Se há uma relação de amizade dentro do ambiente de trabalho, que esse tipo de comportamento realmente ele fique para fora do ambiente de trabalho. Não é tornando chato, né, e como eu estou dizendo, não é qualquer tipo de brincadeira, mas justamente aquelas que possam denotar, né, um fim constrangedor. A gente tem exemplos na Justiça do Trabalho do preposto, né, do próprio gerente dizer assim, não, era de boa, estava todo mundo rindo e se divertindo, quando na verdade aquele trabalhador ele estava em sofrimento, ele estava constrangido e aí teve testemunha para ir justamente lá e dizer, falava tal coisa? Falava. O se gostava, a forma como reagia, realmente vai para uma seara muito subjetiva, né? A questão é que quando tem provas, né, e normalmente isso vem, eu já peguei situação inclusive de gravação. Gravou a piada, a brincadeira, estava ali, que estava causando constrangimento a ponto, e você vê até a conduta reiterada, né? Para a pessoa começar a gravar aquilo ali, é porque ela já vinha sofrendo. Então, a gente já teve situação de você ter a gravação, de ter testemunha. E quando chegava para o funcionário que praticava, ele disse, não, mas ali era todo mundo de boa, estava brincando.
né? Então, é muito delicado e é justamente o ponto que você disse. O que está divertido para a pessoa que está praticando pode estar sendo ofensivo para a pessoa que está recebendo, né? E, como eu também falei anteriormente, isso vai desde da verbalização, como casos de mensagens, né? De você tá mandando mensagem em grupo. Eu fiquei uma vez em choque quando eu vi uma situação que havia um grupo de WhatsApp da empresa, né? E aí era cobrança, né? Nesse caso não era questão do assédio sexual, mas do assédio moral, de cobrando metas que não foram cumpridas, embora o empregador ele possa exigir metas, mas ele não pode fazer isso de forma que cause, né, o constrangimento do colaborador, principalmente na frente dos outros colegas. Então, é a forma como é feita essa cobrança, é a forma como é feita a própria brincadeira, né? Então, eu acho que em viver em sociedade, a gente nunca tem como ter a leitura, né, de como o outro está recebendo aquilo ali. E, principalmente quando a gente está no ambiente de trabalho, tem que ter muito cuidado com isso. Bom, doutora Olívia, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco do Cidadania, continuando aqui a nossa conversa sobre assédio moral. Não sai daí que a gente volta já. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha, e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar. Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, conseguir o que a pessoa quiser. Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desespere, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com Cidadania, hoje conversando com a doutora Olívia Campos sobre assédio moral. E a gente falava no bloco anterior, né,
doutora Olivia explicava essa questão, né, de até onde a gente ir com a brincadeira, né, até quando configura uma brincadeira e até quando ultrapassa esse limite e configura um assédio, né. E doutora Olivia falando um pouco sobre essa subjetividade, às vezes eu posso considerar uma brincadeira, mas adulto pode considerar ofensivo. E eu falo, inclusive, também, doutora Olivia, que as pessoas precisam verbalizar. Realmente, se você não gosta, se pra você aquilo não é uma brincadeira, fale, deixe claro, né? Doutora Olivia falou que às vezes as pessoas têm receio, né? De às vezes falar e se prejudicar no trabalho. Mas eu acredito que com a educação e com respeito, né? A gente consegue conversar e deixar claro que talvez aquela situação não esteja agradável, né, Adalto? E aí a gente fala muito, essa questão quando a gente fala do assédio moral, a gente usa muito o termo brincadeiras, né? Que a doutora Olivia já citou várias vezes, você acaba de mencionar também. Mas existem pontos que nem sempre são brincadeiras. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu acho que a nível trabalhista, geralmente você conversando com algumas pessoas que sofreram esse tipo de ato, por exemplo, doutor, eu me sinto um pouco isolado na empresa. Eu vejo fulano lá, passa tarefa para ciclano, beltrano, outros funcionários, e eu sempre ficando isolado. Doutora Olivia, esses casos específicos, eles podem caracterizar um assédio moral? Podem, com certeza. Só fazer um complemento que Joyce falou do você falar, né? Reclamar, dizer que está se sentindo incomodado. Muitas vezes tem esse receio por se tratar de um chefe e tal, ou mesmo ficar ruim no ambiente de trabalho. O ideal é ir para o RH. Não que vá dar consequência, mas a empresa é interessante que ela sempre tem um canal de comunicação para relatar esse tipo de coisa. E o isolamento, né, é uma característica enorme do assédio moral. Porque o que é que às vezes acontece? Às vezes a gerência, o empregador, ele de repente não quer mais aquele funcionário e por uma questão de organização estrutural, econômica, acaba por não demitir, né? E quer provocar o quê? Quer que ele peça a demissão. E uma forma é justamente essa, você vai excluindo, tanto de não passar a tarefa, ou então quando você tem, por exemplo, eu e Joyce, a gente tem a mesma atividade, a gente tem uma equipe, e você faz uma reunião e só não chama a Joyce, né? Há aquele momento de confraternização e não chama a Joyce. Então, esse tipo de exclusão, esse tipo de isolamento, é evidente isso aí, pronto, quando você deu o exemplo do seu filho, né? Na escola há uma preocupação de você ter uma criança que está isolada, você sabe que aquilo ali vai trazer realmente impacto para a questão da autoestima, né? Vai afetar psicologicamente, inclusive no desempenho do trabalho. Então, ser muito transparente na distribuição de tarefas, né? E às vezes eu já vi situação de você ter tanto um sobrecarregado, que a gente entra na história das metas, você passa tanta atividade que às vezes é humanamente impossível que ela cumpra aquilo no prazo estipulado e ao mesmo tempo há um outro que fica boiando lá no trabalho, né? Então, é ruim a sobrecarga, mas também é ruim para a autoestima do trabalhador. De repente está lá, ele vê todo mundo trabalhando e ele meio que sem ter o que fazer, né? Então ele começa a ter aquele sentimento de inutilidade, incapacidade, pronto. A palavra é justamente essa e isso mexe muito com a autoestima do trabalhador, né? Então isso aí tem que ser muito bem administrado já para não caracterizar tanto o sentimento de isolamento como a questão da autoestima do trabalhador, dele se sentir incapaz, ele se sentir menos que os colegas. Doutora Olivia, o assédio moral, ele pode ser já caracterizado na entrevista de emprego? O trabalhador, ele tem como observar se talvez aquele ambiente de trabalho é um ambiente propício a assédio? Não, o assédio moral, né, ele realmente é intrínseco à relação de emprego, é quando a pessoa ela já é funcionária. Na questão da entrevista, ela ainda não integrando o quadro da empresa, pode incorrer em uma discriminação, até em um dano moral, tá entendendo? É outro ramo da responsabilidade e aí eu não estaria na Justiça do Trabalho, eu estaria na esfera civil, né? Ainda não foi concretizada a relação de emprego. Não é funcionário, ainda não tem o que falar na questão da relação de emprego. Mas, por exemplo, você está numa entrevista e sofre algum tipo de assédio, algum tipo de discriminação por conta do gênero, orientação sexual, alguma piada do gênero, né, desse tipo,
Isso pode sim gerar, né, uma responsabilização, não o assédio em si, né? O assédio moral realmente exige que você já esteja no ambiente de trabalho, em decorrência do trabalho, está suportando esse tipo de comportamento. Não é que essa conduta ela não vai ser punida, né? É passível de punição e de responsabilização, mas não configuraria ainda o assédio moral. E aí a gente fala muito, Joyce, doutora Olivia, quando fala em assédio moral no ambiente do trabalho, se liga muito a figura do empregador para com os empregados. Assim, mais ou menos funciona dessa natureza. É também possível que isso ocorra de baixo para cima? Por exemplo, necessariamente existe essa hierarquia, ou seja, a hierarquia superior ela sobrepõe ou realmente existe na via contrária? Não existe na via contrária, né? Inclusive é muito comum no mesmo nível, né? A gente normalmente só visualiza quem está em hierarquia superior para inferior, mas talvez a mais comum seja justamente quem está na mesma hierarquia, e aí é função de quem está em hierarquia superior coibir, né, esse tipo de prática. Então, ao chefe, ao patrão, né, como a gente diz, cabe a ele garantir um ambiente saudável. Então, tá na mesma hierarquia, pode haver assédio, né? Às vezes você tá, a história do apelido, que a gente falava, tem um apelido que aquela pessoa, ela se sente constrangida. Como ela não tem a coragem de, por exemplo, externar aquilo ali para os colegas, porque tá todo mundo junto, aí ele vai ser o chato, vai ser o mimizento, hoje fala muito, isso é normal. Então ele acaba não externando. Então, cabe ao superior realmente identificar a prática desse assédio e coibir, né? Eu até mencionei no comecinho de um caso que eu peguei de uma superior hierárquica. Aí o que acontecia? Ela comandava uma equipe, era uma área predominantemente masculina, e chegou uma mulher para chefiar, né? Parece que não é mais comum hoje em dia, mas acontece mais do que a gente imagina. Alguns homens não se sentiam confortáveis em ter uma mulher ganhando mais e comandando e dando ordens. Então, começou a surgir a piada e tudo. A situação foi criando um abalo nela, até que ela realmente relatou e eles foram punidos, né? De haver essa punição. E o grave, né? Como eu disse assim, às vezes não é chegar para a parte conversar. Realmente é importante que vá através do RH, porque é importante que a empresa tome medidas para o ambiente ser saudável, né? De punir quem está praticando o assédio, né? Punir, e realmente garantir esse ambiente mais saudável. Na reclamação trabalhista, não vai o outro trabalhador. Embora ele possa ser responsabilizado na seara criminal, na Justiça do Trabalho, quem responde é a empresa. Né? Por quê? Porque é dever dela garantir um ambiente saudável. Se ela não identificou que isso estava acontecendo, ou se identificou e foi omissa, ela vai ser responsabilizada por isso. Doutora Olivia, você falou agora sobre punição. Quais são as possíveis consequências para essa pessoa que está cometendo o assédio, seja ele um superior, seja ele um subordinado, seja uma pessoa de mesma hierarquia em relação às funções da empresa? Pronto. A própria CLT, ela classifica o que seria falta grave, né? E ela traz inúmeras punições, sanções que o empregador pode aplicar em seus trabalhadores, eles vindo a cometer falta. A gente tem a advertência, né? Que é a possibilidade, a depender da gravidade do assédio, daquele funcionário que pratica, ele ser advertido e se ir para a ficha funcional dele. Ele pode vir a ser suspenso, né? Ele vai deixar de trabalhar um dia, mas ele não recebe aquele dia e perde, inclusive, o descanso semanal remunerado. Ele pode ter esse impacto também. E quando isso extrapola, que realmente é grave e não é configurado, ou ele já foi advertido e não parou, pode acarretar a justa causa. Bom, doutora Olivia, Adalto, a gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente ainda retorna com o nosso último bloco do Cidadania, inclusive com o nosso quadro Dicas de Concursos. Então não sai daí que é rapidinho, a gente volta daqui a pouco. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma Gov,
tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o nosso último bloco do Cidadania, hoje falando sobre assédio moral, né, Adalto? E para falar em assédio moral, lá na ponta, Joyce, doutora Olívia, está exatamente o trabalhador. Apesar de que não é muito raro, existe da via inversa, mas o que é mais comum é exatamente a hierarquia, o superior sobre os seus funcionários, né? E aí, a partir do momento que aquele assédio é praticado, eu acredito que ele vai gerar algumas consequências na vida dessas pessoas, né? Seja por um isolamento, seja por uma brincadeira constante no ambiente de trabalho. E que consequências, doutora Olívia, a senhora pode caracterizar aqui para nós e para o nosso telespectador, que pode ocorrer na vida de uma pessoa dessa? A pessoa que sofre o assédio começa o quê? A autoestima, como a gente falou, né? E isso vem a causar uma ansiedade, né? Pode vir a desencadear justamente uma ansiedade, a depressão. A resistência de estar no ambiente de trabalho, né? Como ela acaba não se insurgindo sobre aquela ação e aquilo ali vem mexendo com ela, né? Acaba causando adoecimento. Por incrível que pareça, né, a gente tem um histórico muito grande de adoecimentos psicológicos no ambiente de trabalho. Desencadear ansiedade, depressão, síndrome do pânico, né? Eu tive uma situação de uma cliente que ela entrou em benefício por ansiedade, fez o tratamento psicológico, se recuperou. Quando ela soube que tinha que voltar na empresa, ela disse que passava na calçada, ela começava a ter a falta de ar, todo aquele problema com relação à ansiedade do ambiente de trabalho, de tão abusivo que se tornava. Inclusive, um fato interessante, né, e aí entrando na seara até da Previdência, a gente tem no benefício previdenciário o auxílio-doença, quando a pessoa precisa se afastar do trabalho por mais de 15 dias por algum problema de saúde, e tem uma outra espécie de auxílio-doença acidentário, que é pela espécie 91 do INSS, que a pessoa também se afasta, mas quando ela se afasta em decorrência de um acidente, né? E essas doenças ocupacionais, elas são equiparadas ao quê? A um acidente de trabalho. Então, se é uma ansiedade, se é uma depressão, uma síndrome do pânico, causada em decorrência do ambiente de trabalho, lá no próprio órgão da Previdência não é para ser classificado como um auxílio-doença comum, e sim um acidentário. Porque aí é o que gera a estabilidade de um ano de quando retornar do benefício. O FGTS continua sendo recolhido, né, porque você observa que houve uma culpa da empresa no adoecimento do trabalhador. Então, uma doença ocupacional, ela é equiparada a um acidente de trabalho, né? Porque às vezes a gente acha que o acidente é só cair, quebrou uma perna, caiu um maquinário em cima. Então, ultimamente a gente tem observado muito o adoecimento psicológico, né? E quando esse adoecimento, aí vem a parte mais delicada, porque você realmente tem que ter uma prova, né? É o que a gente chama de nexo de causalidade. Isso aí vai ser um médico que vai realmente atestar que o adoecimento daquele trabalhador tem uma ligação com o ambiente de trabalho. Ele adoeceu em decorrência do ambiente de trabalho. Então, para o próprio INSS, ele já é para receber, é para ser feito o benefício em decorrência de acidente de trabalho.
Doutora Olivia, eu vou então puxar, já que você falou essa questão de provas, eu vou puxar já uma dúvida que nós temos aqui em relação a como provar esse assédio na Justiça do Trabalho. O que o trabalhador, quais provas ele pode se valer para provar esse assédio? Pronto. Talvez seja o mais complicado, justamente porque, como eu falei, ele puxa situações muito subjetivas, a não ser que sejam condutas realmente muito abertas, né? Eu vi caso, não foi um caso de um processo meu, mas repercutiu muito no Estado, na própria Justiça do Trabalho, empresa que colocava trabalhadores realmente em situação vexatória, de você colocar fogo, carvão em brasas para correr em cima, né? Para fazer um corredor de xingamento para aquele que não atingiu a meta. Quer dizer, a cobrança ela deve vir muito em face de estímulos. Você estimular quem está conseguindo. Nunca diminuir ou ameaçar, né, de demissão, causar pressão psicológica para quem não consegue. As provas podem ser, como eu falei, uma gravação no celular, né? Tá cada vez mais forte isso. Testemunha, prova testemunhal, que aí você vai ter justamente pessoas que presenciaram aquele fato. Quando é por e-mail, são esses e-mails, documentos. Então, assim, o meio de prova ele é amplo, né? Você pode ter várias formas, mas no dia a dia acaba sendo difícil. Muitas vezes chega assim, não, tava só eu e ele na sala, né? Só eu e o chefe, foi dito isso. Aí acaba se utilizando realmente da gravação. E aí a gente vem puxando só um pouco aqui também, questão de prova, mas vamos tratar aqui do assédio moral e do dano moral. Existem diferenças, doutora Olivia? Existe, né? O assédio moral realmente é essa conduta reiterada que causa esse constrangimento. E o dano moral dentro da relação de emprego é muitas vezes um fato, é uma indenização por um fato isolado em si. Não obrigatoriamente algo que venha trazer o transtorno ao psicológico, né? E aí, porque o dano moral em si, ele existe na seara civil. Independente da relação de emprego, ele pode acontecer. Então, um dano moral pode vir a ser... normalmente ele está mais relacionado a um fato isolado em si, né? Ele não tem essa coisa de prejudicar o ambiente de trabalho em si. Pode ser a uma ofensa, uma discussão, uma acusação entre colegas, mas é muito mais aquele fato isolado, né? O assédio, ele vem realmente daquela conduta reiterada que vem trazendo o abalo psicológico. E o dano moral, né, se for entre colegas, aí vão esses colegas resolver na seara civil. Mas se é a própria empresa que causa, né, por exemplo, às vezes tem a história de um consignado. A empresa fez a retirada do salário desse empréstimo, não repassou a instituição bancária, houve uma negativação. Isso não é um assédio, mas causou dano moral, né, porque o trabalhador enfrentou uma série de problemas em decorrência daquela conduta da empresa, né? Seja por negligência ou não, houve uma falha, mas não é aquela conduta reiterada para vir causar, né, todo esse transtorno psicológico. Bom, doutora Olivia, só para a gente finalizar, se a pessoa que está nos assistindo agora, se ela acha que ela está sofrendo algum tipo de assédio, né, esse assédio moral, ou até mesmo, como já citamos, o assédio sexual, qual o primeiro passo? O que ela deve fazer? Você citou ir ao RH, né? Esse seria o primeiro passo? Dentro da empresa, se entende que os superiores dela ainda não têm conhecimento, sim. É justamente a parte administrativa para tentar manter a relação de emprego, né? Se ela entende que ainda tem condições de permanecer no emprego, para que a empresa realmente ela possa agir para frear esse tipo de conduta. Se ela já entende que a relação de emprego está insustentável, né? Que ela não consegue mais manter, é realmente procurar o advogado da área para impetrar uma ação contra. E aí ela já tem que estar justamente bem guarnecida com relação às provas. O caso de assédio moral, ele até é justificativo porque a gente chama rescisão indireta, né? Que é o próprio trabalhador aplicar uma justa causa no empregador porque ele não cumpriu com as obrigações contratuais. Bom, nós teríamos até outras perguntas a fazer, né, Adalto? A doutora Olivia é sempre muito esclarecedora, né? Mas nosso tempo está acabando, nós gostaríamos de agradecer sua presença. Eu que agradeço o convite, espero ter contribuído de alguma forma, eu falo um pouquinho, né? Mas realmente é um tema que eu acho bastante relevante e agradeço muito a oportunidade de falar sobre.
Bom, e agora nós vamos chamar o nosso colega, professor Pietro Medeiros, que vem chegando com seu quadro Dicas de Concurso para você que é concurseiro. Pietro, agora é com você. Olá, você que nos assiste, este é o quadro O Povo Quer Saber, no nosso programa Cidadania, na TV Câmara Mossoró. Hoje vamos tratar de mais um tema muito importante, vamos tratar do tema greve do servidor público. Sabemos que alguns órgãos de segurança pública, tanto no nosso estado como em outros estados, estão dando aí alguns sinais, alguns alertas de que vão parar suas atividades. Daí recebemos inúmeras perguntas relacionadas ao seguinte: os policiais civis, os policiais militares podem fazer greve? Então esta é a pergunta que eu vou tentar responder para você de forma clara e de forma que você entenda, certo? Na nossa Constituição, no artigo 37 da nossa Constituição, inciso 7º, diz que o servidor público, de uma forma geral, ele pode sim fazer greve. O nosso ordenamento jurídico ainda não tem uma lei que trate de uma forma geral da greve de todos os servidores públicos. Não existe essa lei ainda, certo? Está previsto na Constituição, mas não tem a lei para dar efetividade a essa norma. O direito sim, o direito de greve tem. Daí chegou esse tema ao STF e o STF decidiu que, no caso de greve de servidor público, tem que aplicar a lei da iniciativa privada, enquanto não seja criada a lei para reger a greve dos servidores públicos, tem que ser aplicada a lei da iniciativa privada. Tranquilo? Essa é a regra geral. O servidor público pode fazer greve, a lei que aplica é a lei da iniciativa privada. Porém, contudo, todavia, entretanto, no caso dos órgãos de segurança pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, há uma exceção. O STF decidiu também que órgãos de segurança pública, como Polícia Civil, Polícia Militar, órgãos que trabalhem diretamente com a segurança pública, não estão autorizados a fazer greve. São órgãos de Estado, são carreiras que são um braço do Estado, nas palavras do STF. Exercem funções essenciais. Então, sairiam da regra geral e iriam para a exceção. Ou seja, Polícia Civil, Polícia Militar, que também está lá no artigo 142 e artigo 42 da nossa Constituição, não podem fazer greve. Ah, mas eu vi no jornal, eu vi na televisão, eu vi no rádio, que os policiais civis estão fazendo greve e tal. Na verdade, ali é uma paralisação para indicar ao governo as suas insatisfações, certo? Tudo que eu estou falando aqui para você que nos assiste é relacionado ao nosso ordenamento jurídico, é como pensa atualmente o STF relacionado ao tema, certo? Então, a palavra greve ela é muito forte, já a palavra paralisação tem outra conotação, certo? Tem outra conotação. É algo que vamos paralisar nossas atividades, vamos mostrar aqui a nossa insatisfação para que o governo veja a nossa categoria de outra forma e resolva aí os nossos problemas. Então, a regra é essa. Em regra, o servidor público pode sim fazer greve, aplica-se a lei da iniciativa privada. A exceção é que as polícias civis, militares e órgãos ligados diretamente à segurança pública não podem fazer greve segundo o nosso ordenamento jurídico atual, tá bom? Grande abraço, fique com Deus. Esse foi o quadro Povo Quer Saber, programa Cidadania na TV Câmara Mossoró. Até a próxima. Obrigada mais uma vez, professor Pietro Medeiros, pelas suas dicas, informações sobre concursos públicos. Bom, nosso programa vai chegando ao fim, né, Adalto? E nós lembramos que nós temos o nosso Instagram, @programa Cidadania. Caso você queira deixar alguma sugestão de tema, de convidado, uma crítica, um elogio, nós estamos aqui para escutar você e construirmos juntos esse canal que é de cidadania. E aqui eu gostaria apenas de reiterar nossos agradecimentos em nome da TV Câmara Mossoró, por ter hoje aqui a convite da nossa doutora Olívia Campos, que
tratou de um assunto tão sutil, né, no âmbito do trabalho, né? E obviamente que empregador e empregado ele tem que procurar ao máximo tentar manter esse ambiente saudável. E hoje a doutora Olívia realmente trouxe vários pontos atendentes a esse assunto específico. E nós ficamos agradecidos e quem sabe, noutra oportunidade, estará aqui conosco novamente, né, tratando de outros assuntos. Com certeza. Bom, nosso programa vai chegando ao fim, mas continue aqui na tela da TV Câmara Mossoró acompanhando a nossa programação. Na próxima quinta-feira, às 7 horas da noite, estaremos aqui com mais um programa inédito. Até lá!